de Jesus Cristo. Hoje eu começo uma nova série e eu ainda não sei quantas mensagens eu vou pregar, mas eu inicio hoje uma série de mensagens sobre esta carta aos Colossenses. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, para lermos os versos 1 a 7. Colossenses capítulo 1, versos 1 a 7. Eu farei a leitura na nova versão transformadora. Colossenses capítulo 1, versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta junto com o irmão Timóteo aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus nosso Pai lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus, de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa o Espírito Santo aplicá-la aos nossos corações. Paulo está na cidade de Roma quando escreve esta carta. Ele está em prisão domiciliar. O Império Romano permitiu que ele alugasse uma casa e vivesse nessa casa sem liberdade para ir a lugar algum. Ele não está sozinho, está acompanhado de amigos: Timóteo, Marcos, Onésimo, Tíquico e Lucas. Aristarco está preso junto com Paulo. Na sua prisão domiciliar, Paulo recebe a visita de Epáfras, o evangelista que fundou as igrejas de Colossos, de Laodiceia e de Herápolis, 3 igrejas na região da Frígia. Epáfras vem então conversar com Paulo e compartilha com Paulo algumas dificuldades que as igrejas viviam naquela situação em função do assédio tremendo de doutrinas variadas que ameaçavam a fidelidade dos crentes naquela região da Ásia Menor. Esse é o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A carta nasce desse encontro entre Epáfras, o evangelista, e Paulo na sua prisão domiciliar em Roma. Uma coisa interessante que a gente observa é que Paulo não escreveu de próprio punho a carta, mas pediu a Tíquico que fosse o seu amanuense, o seu escriba. O fato de Paulo mencionar todos esses seus companheiros é um forte indício de que Paulo desejava que os crentes de Laodiceia e de Colossos soubessem que ele não estava sozinho e muito menos abandonado. Paulo desejava que eles soubessem: olha, eu estou preso, mas não estou sozinho. Eu estou até muito bem acompanhado. Mas a principal preocupação de Paulo nessa carta é exortar os discípulos de Jesus à fidelidade ao seu amado mestre e às boas novas que eles receberam através da pregação de Epáfras.
É por isso que ele começa a sua carta se identificando como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Esta frase demonstra claramente a autoridade com a qual Paulo estava revestido para exortar os irmãos à fidelidade a Jesus Cristo. Também é importante notar a forma como o apóstolo Paulo se dirige aos seus leitores e ouvintes. Ele os chama aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Esta frase pode ser uma indicação de que na igreja havia um grupo majoritário de irmãos em Cristo que preservava a sua fidelidade à mensagem da fé cristã. É por isso que eu resolvi dar o título a esta mensagem de Os Irmãos Santos e Fiéis. E eu quero deixar bem claro que eu não quero me referir apenas aos crentes a quem Paulo escreve primariamente, mas eu quero me referir a você, santos e fiéis. Vamos, pois, observar os ensinos do apóstolo Paulo nesse texto, nesta manhã. Os irmãos santos e fiéis são fiéis na sua fé em Jesus Cristo. Repare o que diz o verso 4. Pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus. Certamente Paulo ouviu de Epáfras. Eu quero dizer para você, Paulo, que eles estão firmes na sua fé em Jesus. Nós já temos aprendido que os crentes são identificados no Novo Testamento como os santos. Então, você imagina, você nunca foi chamado de santo, pois não? Quando o seu marido chama você, ele chama você de santa ou de santinha? Quando você fala com seu marido, você o chama de santo ou de santinho? Quando você se refere aos seus filhos adolescentes e jovens, você os chama de santos? Mas é assim que a Bíblia nos chama. São Diné, Santa Marizete, São João, um santo, é assim que a Bíblia diz. Mas eu quero esclarecer para você, é que nós temos um conceito popular de santo, no sentido de que são pessoas perfeitas. Não é essa a ideia bíblica da palavra santo. Santo quer dizer melhor, na linguagem bíblica, diferente. Eu sou diferente, você é diferente, nós somos diferentes, porque nós somos separados do mundo e consagrados para Deus. Theo, esse bebê que hoje foi dedicado ao Senhor, ele já é diferente, porque ele foi consagrado para Deus. Nós somos diferentes porque temos um estilo diferente de vida daquele que é o estilo de vida do mundo. É nesse sentido que o Novo Testamento nos chama de santos. E esses santos demonstram fidelidade a Jesus Cristo. A sua fé em Jesus pode ser resumida naquelas 8 afirmações que Paulo faz nos versos 15 a 23. Todos nós perseveramos firmes na fé que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Todos nós perseveramos na fé de que Jesus Cristo é a plena habitação corpórea da divindade. Todos nós perseveramos firmes na fé que Jesus é o Criador de todas as coisas. Todos nós perseveramos na fé de que Jesus existe antes de todas as coisas, e em Jesus, e por causa dele, a harmonia no cosmos. Todos nós perseveramos na fé de que Jesus é o cabeça da igreja. Todos nós perseveramos na fé que Jesus tem supremacia sobre
toda a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Todos nós perseveramos na fé que Jesus produziu paz, isto é, ele nos reconciliou com Deus pelo seu sangue. Todos nós perseveramos na fé que Jesus, por sua morte, nos apresenta inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Nenhuma outra doutrina acerca de Jesus é aceitável para nós, santos irmãos fiéis. As convicções que temos acerca da personalidade e da natureza de Jesus nos blindam contra toda a sorte de heresia, mesmo ameaçadora. É desta forma que Paulo começa as suas exortações aos santos que viviam na cidade de Colossos. E eu preciso deixar com você, querido, algumas perguntas para a sua profunda reflexão, mas não apenas para reflexão, mas também para decisão. A sua fé em Jesus tem sido claramente demonstrada desta forma? A sua vivência cotidiana demonstra a sua fidelidade a Jesus Cristo desta forma? Qual o significado que Jesus tem para a sua vida em particular? E qual o impacto que a sua fé em Jesus tem no seu comportamento? E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. Quando a gente analisa as religiões do mundo, a gente percebe que cada religião tem a sua crença, a sua teologia, a sua doutrina. Mas somente o cristianismo, somente a fé cristã, relaciona teologia com ética, doutrina com comportamento. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe claramente esse ensino. Não existe doutrina sem comportamento. O que você crê acerca de Jesus influencia as suas atitudes, o seu pensamento, o seu comportamento. O que aprendemos com Paulo é exatamente isso. A doutrina interfere no nosso comportamento. E esta é uma questão fundamental da fé evangélica. A outra coisa que o apóstolo Paulo ouve dizer de Epáfras sobre os crentes de Colossos: os irmãos santos são fiéis no seu amor para com todos os santos. Presta bem atenção, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus, verso 4, e de seu amor por todo o povo santo. A forma como o apóstolo apresenta essa questão é extraordinária, é maravilhosa. A fé dos santos irmãos é demonstrada principalmente na forma como eles demonstram amor sincero uns para com os outros. Lembra que eu falei? Doutrina e comportamento, teologia e ética. A palavra utilizada pelo apóstolo Paulo aqui é a palavra ágape, a mesma palavra que ele utiliza em 1 Coríntios 13. Paulo está falando de amor na sua expressão mais sublime. E eu queria que você prestasse bem atenção. O amor por todos os irmãos é uma demonstração prática da nossa fé em Jesus, uma vez que esse novo mandamento de Jesus está absolutamente claro na nossa mente, na nossa memória. Foi Jesus que nos disse: eu entrego um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se amar os irmãos se constitui num desafio, imagina que grande desafio é amar todos os irmãos indistintamente. E é aqui, irmãos, que reside o cerne da exortação do apóstolo Paulo. Amor fraternal não tem a ver com afinidades pessoais. Imagina
Eu amo Tom, porque ele ama música, como eu também amo. Eu amo o pastor Cristiano, porque ele ama a Bíblia, como eu amo. Eu e o pastor Cristiano temos essa afinidade. Eu e o Tom temos essa afinidade. Amor cristão não tem a ver com afinidades. O amor fraternal não tem a ver com gosto pessoal. Ah, eu gosto de fulana porque ela também gosta de mim. Lembra? Não, acho que vocês não vão se lembrar, porque vocês não têm a mesma idade que eu. Mas eu me lembro de uma canção que o Roberto Carlos cantou há muitos anos atrás. De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida. Eu só vou gostar... Ah, então você conhece. Amor fraternal não tem a ver com gosto pessoal. Eu vou gostar de quem gosta de mim. Não. Amor fraternal não tem a ver com escolha pessoal. Não, Jesus mandou que eu amasse toda a gente, mas eu vou escolher amar fulano, beltrano, cicrano, e aí a gente vai enumerando as razões porque eu quero amar. Não tem nada a ver com escolha pessoal. Eu não tenho o direito de escolher a quem amar. Amor fraternal não tem a ver com a qualidade do irmão a quem eu escolho amar, ou da irmã quem eu escolhi amar. Não, irmãos, absolutamente. O grande desafio do amor fraternal é justamente este, o de amar indistintamente todos os irmãos. Vocês imaginem, Jesus deixou bem claro que é esta a marca fundamental de Jesus na vida dos seus seguidores. Olha o que diz a palavra do Senhor: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Presta bem atenção nisso, querido. A nossa identidade como discípulo de Jesus é a forma como amamos todos os irmãos, sem distinção. Então eu amo as crianças, eu amo os adolescentes, eu amo os jovens, eu amo os adultos, eu amo os velhinhos, eu amo os sábios e os indoutos, eu amo os flamenguistas e os vascaínos, eu amo os lulistas e os pelistas, eu amo a todos indistintamente. Ah, pastor, é difícil amar assim. E quem disse que ser discípulo de Jesus Cristo é fácil? Outro detalhe sobre modo importante é o fato de Jesus estabelecer o padrão desse amor incondicional por todos os irmãos. Jesus afirmou: como eu vos amei. Assim como eu fiz anteriormente sobre a fé em Jesus, eu quero deixar com você algumas perguntas para a sua reflexão e decisão. Primeira, o que é que de bom existia em você para atrair o amor de Deus por você? Você acredita que Deus amou você por causa dos seus lindos olhos verdes? Você acredita que Deus amou você por causa da sua simpatia, do seu sorriso lindo? Não. Deus não nos amou por qualidade que Ele encontrou em nós, porque a Bíblia diz que todos nós somos miseráveis pecadores. É duro de aceitar isso, né? Mas é verdade. Dura lex, sed lex. É um ditado latim que quer dizer: a lei é dura, mas é lei. Está escrito. Eu e você somos miseráveis pecadores perdidos, alcançados e salvos pela graça maravilhosa de Jesus. Não existe nada de bom em mim e em você para atrair o amor de Deus. Então que história é essa de você tentar amar aqueles que você acha que têm virtudes?
O que impede você de amar os seus irmãos? É algo que está em você ou neles? Ah, pastor, a Bíblia diz eu devo amar a todos os irmãos. Mas aqui para nós, pastor, difícil amar fulano. O problema está em você ou nele? Quando a gente aponta o dedo, eu vou fazer assim para você ver na lateral. Quando você aponta um dedo, tem 3 apontando para você e 1 para o céu. O problema está em você ou na pessoa que você deve amar? 3 dedos dizem que está em você e não na pessoa. Está na hora de você mudar. De que forma o seu amor demonstrado pelos irmãos tem produzido admiração e conversão de pessoas a Jesus? Porque Jesus diz aqui, irmãos, que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus e o mundo crerá nele, em Jesus, na medida em que nós nos amarmos mutuamente. De que forma o seu amor pelos irmãos tem atraído pecadores a Jesus? Que pergunta. Eu sei, e você também sabe, o quanto é difícil amar uma pessoa não amável. Mas nós também sabemos que Jesus nos ama a despeito de todos os nossos defeitos e qualidades. Portanto, vamos demonstrar a nossa fidelidade a Jesus, amando indistintamente os irmãos. Verso 5. Que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Os irmãos santos são fiéis na esperança reservada no céu. Depois de apresentar a fé e o amor como características da identidade dos santos e fiéis irmãos, Paulo apresenta a terceira virtude daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus, a esperança. É impressionante observar a declaração que o apóstolo Paulo faz nesse verso. Ele afirma que a fé em Jesus e o amor por todos os irmãos vêm da esperança. Isto quer dizer que a fé em Jesus Cristo e o amor pelos irmãos são nutridos pela esperança reservada no céu. E vejam como essas 3 virtudes estão intrinsecamente relacionadas. Aliás, na teologia, a gente costuma chamar essas virtudes de virtudes teologais. Fé, esperança e amor. Elas aparecem também em 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, pois, restam a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é? Por quê? Por que o maior de todos é o amor? A fé é a certeza das coisas que não se veem. A convicção das coisas que se esperam. A esperança tem a ver com a gente não vê, mas um dia a gente verá. Quando a gente chegar no céu, não vai mais precisar de fé e nem de esperança. O que vai restar? O amor. Porque como Deus, o amor é eterno. Há 2 afirmações que o apóstolo Paulo faz sobre essa esperança. A esperança nutre a fé e o amor, e a esperança está reservada no céu. Olha que coisa interessante. Queria que você comparasse agora essas verdades transmitidas pelo apóstolo Paulo aos Colossenses com as afirmações do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 3 a 7, que eu leio agora. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia,
Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Essa esperança, diz o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, é viva, é imperecível, é imaculada, é imutável e nunca sofre deterioração. Olha que maravilha. Todas essas coisas acontecem porque essa esperança está reservada no céu. Aqui na terra, tudo morre, inclusive eu e você. Aqui na terra, tudo perece. Aqui na terra, tudo sofre manchas. Aqui na terra, tudo sofre mudanças. Aqui na terra, tudo se deteriora. Mas no céu, nada disso acontece. Esta é a esperança que nos motiva à prática da fé e do amor. E tudo isso, a fé, o amor, a esperança, nos foram apresentados no Evangelho, nas boas novas de Jesus Cristo. Portanto, eu quero encerrar chamando a sua atenção para mais esta lição que Paulo nos dá. Os irmãos santos são fiéis aos ensinos recebidos. Paulo nos ensina que todas essas preciosas virtudes, que são a identidade dos irmãos santos e fiéis, provêm da pregação do Evangelho de Jesus. Olhem os versos seguintes, versos 6 e 7. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Olhem que Paulo faz aqui duas declarações sobre o Evangelho de Jesus. Duas. O Evangelho está se propagando pelo mundo, portanto ele tem um caráter universal. O Evangelho cresce e dá frutos. Isso significa que a mensagem do Evangelho não tem a ver com cultura, com raça, com língua ou nação. A mensagem do Evangelho tem um caráter e natureza universais. Ele pode ser crido e aceito por todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Isso significa também que onde o Evangelho é aceito por pessoas, o resultado é o aparecimento de frutos. A mensagem do Evangelho não é esotérica no sentido de misteriosa, no sentido de não apresentar evidências visíveis e perceptíveis, mas produz frutos na vida daqueles que creem. Paulo menciona Epáfras como sendo o semeador das boas novas entre os colossenses. Os irmãos santos e fiéis em Colossos são fruto do trabalho da pregação desse evangelista chamado Epáfras. Esses irmãos santos e fiéis guardam com perseverança a mensagem que ouviram dele desde o começo da sua peregrinação cristã.
Paulo faz comentários sobre Epáfras, ele diz: ele é um amado colaborador, ele é fiel servo de Jesus Cristo, ele nos tem ajudado em favor de vocês. E como é bom quando o evangelho pregado com fidelidade, com simplicidade, pureza, apresenta frutos na vida daqueles que o recebem. Eu quero terminar essa mensagem fazendo outras perguntas inquietantes para a sua reflexão e decisão. O evangelho tem crescido em você ao ponto de produzir frutos? E quando estamos falando de frutos, nós estamos falando de gente, não é do fruto do Espírito. Quantas pessoas você já teve o privilégio de levar a Jesus Cristo como fruto da sua vida, do seu exemplo de fé cristã, da sua devoção ao Senhor Jesus? O evangelho tem crescido em você ao ponto de produzir frutos? Você tem propagado o evangelho de Jesus? Achei muito interessante uma declaração que eu vi. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dá testemunho de que algumas mulheres, sem palavras, ganharam seus maridos para Jesus. A pregação do evangelho se dá com palavras, com testemunho falado, mas acima de tudo, com testemunho vivido. Você tem propagado o evangelho de Jesus? E a outra pergunta: você é um fiel colaborador na igreja? Se hoje o apóstolo Paulo fosse escrever sobre você, ele diria isso que disse sobre Epáfras: você é um colaborador de Cristo. Você é fiel aos ensinos do evangelho? Eu quero terminar chamando a sua atenção para isso. O evangelho tem muitos ensinos, e nenhum deles é mais ou menos importante do que o outro. Quando você decide seguir a Jesus, você não tem a liberdade de escolher qual ensino que você vai seguir e qual ensino você vai deixar de lado. Se você segue a Jesus, você segue todos os ensinos de Jesus, toda a mensagem do evangelho. A pergunta que eu faço é: você é fiel aos ensinos do evangelho? Ou você seleciona? Irmãos, nós estamos observando no contexto evangélico no Brasil uma seletividade nessa questão. Quando se fala de comportamento, de ética, quando se fala nisso, então nós nos tornamos ainda mais seletivos. Não, este ensinamento é bom para mim, eu vou fazer. Não, esse aqui eu não gosto não, então deixe de lado. Você é fiel aos ensinos do evangelho? A todos eles? Eu deixei com você hoje de manhã várias perguntas, e muitas delas inquietantes. É o seu dever respondê-las com toda a sinceridade, não para mim, mas de coração. Responda essas perguntas para Jesus. Responda para você mesmo. Você deve apresentar também essas respostas à igreja, porque é o corpo de Cristo. Se você der respostas bem práticas a cada uma dessas perguntas, a igreja notará. Mostre quem você é em Jesus Cristo. Demonstre que você é um santo e fiel irmão
em toda parte, em qualquer lugar, em quaisquer situações. Curve a sua cabeça. Eu queria convidar você a orar, a falar com Deus. Se Deus falou ao seu coração, então é hora de você falar com Deus. Durante a pregação, Deus fala. E na oração, você responde. Qual a sua resposta para Deus hoje de manhã? Você é um santo e fiel, uma santa e fiel em Cristo Jesus? Você persevera na sua fé em Jesus? Você ama a todos os irmãos indistintamente? Você vive a esperança de se encontrar com Jesus um dia? E essa esperança motiva você a crer e a amar? Você persevera fiel a todos os ensinos que recebeu de Jesus, através da igreja, através dos pregadores? É hora de você falar com Deus e responder ao Senhor. Pai bendito, nós te pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo complete a obra no nosso coração.